Olá, boa noite a todos. Gostaria de estar estudando um pouquinho com vocês o tema da nossa lição, a lição da Escola Sabatina, o tema da terça-feira. Durante esse trimestre estivemos estudando aí o livro de Daniel e com certeza foi um estudo assim muito edificante porque conseguimos aí absorver, aprender várias coisas. Foi um estudo que realmente, pelo menos para mim em particular, foi um estudo que realmente não só me alimentou, mas também edificou a minha vida, principalmente em ver que em cada situação que Daniel ele passou durante esses 12 capítulos aí que estivemos estudando, a presença de Deus estava de maneira constante ali na vida dele e na vida também do povo dele. E em cada capítulo nós conseguimos perceber isso no desenrolar da história. Essa semana então, estamos chegando aí a última a última lição então do trimestre, né? Temos como tema então do pó às estrelas, o tema dessa semana. E o tema de hoje me chamou muita atenção, porque o tema de hoje, terça-feira, dia 24 de março, ele vem falando a respeito da ressurreição. E nós vemos em um período que, para uma mente pós-moderna, seja algo até, quem sabe, difícil e impossível de aceitar a questão da ressurreição. Mas quando nós vamos na Bíblia, nós percebemos que a ressurreição é algo que tem acontecido de maneira constante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e também em relação à volta de Cristo também. Então, em vários momentos da história da humanidade, segundo o relato bíblico, pelo menos aquilo que nós encontramos relatado, nós encontramos aí um relato de várias pessoas e até grupo de pessoas então que foram ressuscitados. Então, por isso que se cremos então na palavra de Deus, esse tema ele não se torna impossível de se crer, ele não se torna impossível de acreditar nele, porque é algo que a palavra de Deus nos mostra e revela também o poder que Deus ele tem. Tá? Então eu gostaria então de convidar você para orar nesse momento e aí nós vamos então começar então estudando esse tema, tá bom então? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida concedido a cada um de nós. Nesse momento, então, vamos estar estudando esse tema, um tema bíblico, um tema que fala sobre o teu amor para com cada um de nós. E esse tema também ele nos revela o teu poder sobre o último inimigo que deve ser vencido nesse mundo, que a tua palavra diz que esse último inimigo é a morte. E o Senhor Jesus, então, ele se apresenta como aquele que tem poder sobre a morte. Então, vem nesse momento, então, iluminar a nossa mente, falar ao nosso coração através da tua palavra. Nós te rogamos, então, em nome de Jesus. Amém. Antes, então, de entrarmos no tema aqui da lição, eu queria primeiro começar, já que nós vamos falar de ressurreição, antes de falarmos, então, em ressurreição, precisamos, então, falar só um pouquinho a respeito da morte. E a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 5, ela nos mostra então o problema da morte, né? Como é que a morte então ela entra na história humana? Terá sido Deus o autor da morte? Será que foi ele que criou então a morte para o ser humano? Romanos então, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo na carta aos Romanos, ele nos revela que a morte, ela não é uma criação divina. Deus não cria o homem para que o homem pudesse morrer. Pelo contrário, Deus cria o homem para que o homem viva eternamente. Só que
dentro desse contexto, então, Deus ele coloca Adão e Eva, né, em, poderíamos dizer assim, um período de teste, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, através da obediência ou da desobediência, eles iriam revelar, né, a quem eles estavam dispostos então a obedecer. E diante dessa realidade, nós podemos perceber que é, a, a vida eterna ela vinha de maneira condicional, pelo menos naquele momento ali ela é condicional. Eles não haviam recebido uma vida eterna e diante disso, diante da desobediência, eles iriam permanecer ainda com a vida eterna. Nós não encontramos isso. Porém, nós encontramos aqui Paulo dizendo que a morte, então, ela entra na história humana, no contexto da vida do ser humano, através da desobediência de Adão e Eva. E no capítulo 6, pertinho aqui, verso 23, ele acaba dizendo que porque o salário do pecado é a morte. Então a morte ela vem como consequência, como resultado, como salário do pecado. E o que é pecado? Segundo a Bíblia nos mostra lá em João, né, primeira carta de João, capítulo 3, João nos revela então que o pecado, deixa eu só abrir aqui junto com vocês, 1 João, capítulo 3, 1 João 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, nesse contexto aqui, o pecado ele é apresentado como ato. Nós entendemos que o pecado ele também está relacionado à questão da natureza, a natureza pecaminosa. Porém, aqui ele é apresentado como ato. Então, o que é o pecado? É a desobediência a Deus, é a transgressão à lei de Deus. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles então pecaram, eles então transgrediram as orientações de Deus. E como Paulo falou em Romanos 6, 23, como consequência desse pecado, a morte então entrou na história humana e a morte passou a todos nós porque nós então morremos. Então nós entendemos que essa é a situação do homem então, tá? A morte então entra na história do ser humano através do pecado, ou seja, Deus ele não criou o homem para morrer. Você não vê no Éden hospitais, farmácia, cemitério, porque esse não era o plano de Deus. A morte não fazia parte da história humana. Mas como o homem então pecou, ele então sai, ele é expulso então do Éden e agora ele então vai, né, colher a consequência de sua desobediência, que nesse caso então é a morte. Por isso que Adão, Eva, Abel, seus descendentes, chegando até os nossos dias, a cada um de nós morremos, porque infelizmente o pecado ele fez isso. Eu queria ainda ler um outro texto com vocês, que a lição ela vem abordando, que é a questão da situação daquele que morre. Então, em Gênesis 2, verso 7, a Bíblia nos mostra como Deus então criou o ser humano. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7, a Bíblia diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Gênesis 2, verso 7, descreve a maneira que Deus então criou o ser humano. Então, quais são os dois ingredientes apresentados nesse texto? Primeiro, pó da terra. Então, o Adão ele é criado do barro, ele é criado do pó. E Deus então, após ter formado aquele boneco sem vida, né, de maneira inerte, Deus então acrescenta um segundo ingrediente que nesse caso vai dar vida, né? Ele vai passar a ser uma alma vivente, um nefesh hayah. Ele então passa a ser agora uma alma vivente. Então, pó da terra mais fogo de vida. Essa foi a soma ou a adição dos dois ingredientes, e então o homem passou a ser e não a ter uma alma vivente. E aí é que está a diferença entre aquilo que a Bíblia apresenta e algumas opções ou teorias que têm sido apresentadas aí fora.
Então a Bíblia apresenta que o homem ele não tem uma alma em si. Então o homem, como diz aqui a lição, ele é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, né? O autor ele vem trabalhando essa parte aqui. O ser humano é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito. Então, quando Deus criou o ser humano, segundo o relato bíblico, quando os dois ingredientes foram somados um ao outro ali, então o homem passou a ser, não a ter, mas passou a ser uma alma vivente. Então, segundo a Bíblia, o que é alma? Quando você vai lá em Ezequiel 18:4, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. No relato bíblico, a alma é um ser vivo, é uma pessoa viva. A Bíblia não se refere a alguém que já morreu como sendo uma alma. Diferente do contexto o da teoria grega que, infelizmente, nós acabamos herdando, né? Principalmente aí que apresenta, no caso, um corpo mortal e uma alma imortal. Esse é o conceito que nós temos, conceito grego, né? Crescemos, fomos ensinados dessa maneira. Então, na nossa mente, o que é que acontece quando alguém morre? O corpo volta para o pó e dessa pessoa, então, sai uma entidade que fica vagando por ele. Essa é a mentalidade que, infelizmente, muitas pessoas têm, né? E essa entidade consciente, ela pode ir para o purgatório, ela pode ir para o inferno, ela pode ir para o céu, ela pode ficar vagando. Então, de maneira geral, a maioria das pessoas tem isso em mente, que alguém quando morre, então sai essa entidade, né, consciente de dentro do ser humano. E aí as pessoas então olham para essa entidade como sendo a alma imortal. E é através dela que o homem mortal consegue se comunicar com o Deus imortal. Então são algumas teorias aí que têm sido apresentadas aí, porém nós não encontramos apoio bíblico para isso. Pelo contrário, a Bíblia nos apresenta que o homem ele não tem uma alma, porém ele é uma alma. Então, diante dessa realidade, eu queria só ler mais um texto para a gente poder encerrar essa questão de morte, para então falarmos então sobre a ressurreição. Eu queria ler então Eclesiastes. Salomão então ele nos apresenta essa questão do estado de alguém que morreu. Como é que ele se encontra então nessa situação? Então, Eclesiastes capítulo 9, e aí eu queria convidar você então para poder abrir a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. Vamos ver então o que é que a Bíblia nos diz a respeito dessa situação daqueles que então já morreram, tá bom? Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Ok, então livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, Salomão diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, segundo o relato bíblico, o que é que a Bíblia então nos apresenta a respeito daquele que morreu? A Bíblia nos apresenta que ele está lá em um estado inconsciente. Então, ele não está tendo nenhuma consciência. Amor, ódio, inveja, tudo isso jaz no esquecimento para ele. Não tem mais nenhum contato. Então, dizer assim, ele está no céu, ao lado de Deus na glória, ou ele está no inferno queimando, pagando os pecados, ou ele está no purgatório sendo purificado, ou ele está vagando por aí procurando um lugar. Isso não é bíblico. Na Bíblia você não encontra isso. O que você encontra é Deus dizendo que, através da sua palavra, que alguém que morreu, ele está no estado inconsciente. E aí fica então a pergunta, então, e o que é que sobe então para Deus? Vamos ver então? Ainda em Eclesiastes,
Agora, só que no capítulo 12, verso 7, a Bíblia diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então veja, o que aconteceu na morte? Houve uma adição de dois elementos. Você lembra ainda? Nós falamos pó da terra, mas o que? Fogo de vida. Então a união, a junção, a adição desses dois ingredientes teve como resultado uma alma vivente. Nesse caso, o homem, ele passou a ser uma alma vivente. O que é que acontece na morte? O que acontece na morte é o inverso. É como se fosse a subtração. Existem dois ingredientes, quando um sai, o outro então acaba ficando sem vida. E nesse caso aqui a Bíblia nos apresenta que o pó ele volta para a terra e o espírito, que é esse espírito que tem causado muita confusão na mente das pessoas, por não entenderem então o texto, nesse caso aqui é hebraico, quando é apresentado então aqui a questão do espírito que volta para Deus, e a palavra que utilizada é a palavra ruach, que ela pode ser traduzida então como espírito, mas pode ser, tem a ver também com a questão do ar, quando você vai um exemplo no grego, né, que se refere também a essa questão, e aí você encontra a questão do pneuma, que está ligada à questão da respiração, né? Pneu, né? Vem dessa raiz, e tantas outras palavras que são utilizadas. Então, o que Eclesiastes está nos revelando é que o pó ele volta para onde ele veio, e o fogo, que é utilizado aqui, a palavra espírito, certo? Volta para a sua origem, que nesse caso é Deus. E é interessante que o próprio Salomão, ele ainda trabalha ainda essa questão, quando ele diz o seguinte, né? No capítulo 3 ainda de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 19, ele diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Então, o que é que Salomão nos apresenta aqui? Que o que sucede a um sucede também ao outro. Que nenhuma vantagem existe de um para com o outro. Por quê? Os dois vieram do mesmo pó da terra. Qual a diferença então da criação do homem para a criação dos animais? Vamos relembrar então? Ele é criado com a ordem. Deus então dá a ordem e os animais então passam a existir. Já o ser humano não. O ser humano, Deus ele vem, cria com as suas mãos, além de criar de maneira direta com as suas mãos, ainda ele é criado à sua imagem e semelhança. Porém, segundo o relato bíblico, o ingrediente utilizado na criação dos dois é o mesmo. Então, o que acontece, o que sucede na morte para um, sucede na morte também para o outro. Então, se eu digo que brincando aqui um pouco, mas se eu digo assim, o espírito do homem, quando morreu, ele foi para o céu, foi para o inferno. Então eu tenho que dizer também, segundo o que Salomão apresenta aqui, que o espírito do animal, do boi, seja lá do que for, quando morre também vai para algum lugar, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E nós entendemos que isso não existe, certo? Esse é um conceito que não existe. Então precisamos então ficar atentos àquilo que a Bíblia nos revela. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, se o homem quando morre, ele não continua a viver ainda através da sua alma imortal, como é dito, então quem foi que inventou isso? Né? Quem foi que surgiu então com essa ideia? E aí eu quero convidar então você para irmos lá em Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, verso 4. E aí nós encontramos então,
capítulo 3, verso 4, a Bíblia nos diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, quem é que está falando aqui? Não é a serpente em si, porque nós sabemos que os animais, pelo menos a serpente, ela não fala, certo? Então, quem é essa serpente? Você vai encontrar uma referência a ela lá em Apocalipse, capítulo 12, quando Satanás, então, ele é expulso do céu, e aí a Bíblia diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é essa serpente aqui, que se chama Diabo e Satanás. Então, essa serpente aqui, ela não falou de si mesma, ela é utilizada, ela se torna um instrumento nesse momento agora, né? Satanás acaba utilizando ela, falando através dela, para poder se comunicar com a mulher e dizendo a mentira que não é Bíblia. Então, dizendo a mentira que não está na Bíblia. Então, ele cria essa mentira. Eva acaba acreditando nessa mentira como se fosse uma verdade. E essa mentira, infelizmente, vem se repetindo desde o Éden, chegando até os nossos dias, de que o homem ele não morre, de que o homem ele é imortal. Porém, nós precisamos entender uma coisa. O que é que a Bíblia nos diz, então? Lá em 1 Timóteo 6,16. A Bíblia nos diz que existe apenas um que é imortal. O crente ele não é imortal, o ímpio também não é imortal. O único que é imortal é Deus. Então, o salvo ele será imortal após a volta de Cristo, mas de maneira condicional. Ele não terá uma imortalidade de si mesmo, uma vida em si, mas a imortalidade dele dependerá de Cristo, porque ele é o doador da vida, ele é o autor ele é o autor, ele é o criador da vida. Então, até mesmo na nova terra, aqueles que serão imortais serão por causa de Cristo, da vida que vem dele. Eles não terão uma vida em si, uma vida própria, porque eles se tornariam deuses, certo? Então veja que essa mentira surge lá no Éden e chega então até os nossos dias. Então, diante disso, nós precisamos parar e estudar então o que a Bíblia então nos diz. E aí você pode dizer: mas pastor, a gente ia estudar sobre ressurreição e você está falando só sobre morte. É para que nós possamos então entender um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia nos diz. Por quê? A esperança que a Bíblia nos apresenta para a morte é a ressurreição em Cristo Jesus. A esperança que o diabo, infelizmente, tem apresentado às pessoas é o se comunicar com os mortos. Então, isso não é bíblico. Então, se eu quero ter esperança para a questão da morte, existe esperança sim. Para o homem, como é que o homem, então, ele pode, então, ele olha para o estado dos mortos e ele não consegue ter uma esperança. Por quê? Porque para ele a morte é um ponto final. Não existe solução para a morte humanamente falando. Porém, para Deus, segundo a mensagem bíblica, a morte ela não é um ponto final. A morte ela é uma vírgula, porque Deus ele tem poder de trazer a vida novamente. Então, tendo como base então compreendendo um pouquinho então a situação daqueles que morreram, como é que eles estão, seu estado inconsciente, como é que o homem foi criado, o que é que acontece então, quem trouxe então a morte como consequência, já estudamos então. Então, diante disso, vamos então para a questão da ressurreição. Então, vamos lá. Daniel, que é o texto base então do estudo da lição dessa manhã, né, que tivemos então estudando pela manhã. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, verso 2 e o verso 3. Então, esse é o texto então da lição. E a promessa que nós temos é o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Amigos, aqui nós temos 2 pontos a serem trabalhados. O primeiro deles é a questão da ressurreição, e é o que eu vou tentar trabalhar aqui. O outro ponto que é apresentado aqui é a ressurreição especial.
Tá? Então seria dois assuntos a ser estudado. Eu não sei se vai dar tempo trabalhar um pouco a questão da ressurreição especial, mas eu vou trabalhar primeiro a questão da ressurreição. Se der tempo, então nós trabalhamos um pouquinho então da ressurreição especial. Então o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui uma promessa. Então a promessa de Deus é que aqueles que morrem no Senhor, e nós podemos ver essa promessa de maneira bem clara, em vários textos bíblicos, mas existe um que me chama muita atenção, é Apocalipse capítulo 14, verso 13, quando diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então vejam, a Bíblia diz que bem-aventurado, ou seja, feliz o que morre. Como é que alguém que morre pode ser feliz? Já que a morte é algo triste, é algo horrível, é algo que causa dor, separação, desespero. Ninguém quer morrer, ninguém quer perder um ente querido. Então como é que pode ser feliz alguém que morre? Porém, existe uma questão apresentada no texto. Bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Essa é a diferença. Por quê? Porque é aquele que um dia entregou a vida a Jesus, e aí nós estudamos o tema de ontem, né, de segunda-feira, nós estudamos sobre isso, sobre o nome escrito no livro do Cordeiro. Então, aquele que um dia aceitou a Jesus, entregou a sua vida a Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e se por acaso ele vier a morrer antes da volta de Cristo, a sua vida está guardada em Cristo. E quando Cristo então voltar, a promessa é que Cristo então trará de volta à vida essas pessoas. A pergunta é: nós podemos encontrar então na Bíblia referência a outras pessoas que foram ressuscitadas? Ou ressurreição é uma coisa isolada que acontecerá apenas no futuro? Eu tenho aqui alguns textos, eu não vou poder ler todos, eu vou então citar e aí depois aí você poderá ir com mais calma aí poder, né, olhar na Bíblia, mas eu tenho alguns textos, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento, tá bom? O primeiro deles que eu queria ler com vocês é livro de Romanos. Se é no Antigo Testamento, pastor, por que nós vamos ler o Novo? É porque é uma referência ao Antigo Testamento, tá bom? Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Olha que interessante. Eu gosto de ler esse porque eu entendo que esse aqui essa aqui é a primeira ressurreição. Eu, como pastor, nós da Igreja do Adventista do Sétimo Dia, cremos então desta maneira. Romanos, capítulo 15. Romanos, ok? Deixa eu só... Não, desculpa, não é Romanos 15, na verdade é Romanos 5, né? Eu me confundi aqui, mas é Romanos 5, tá bom? Romanos capítulo 5, verso 14, eu ia trocando 14 pelo... mas é Romanos 5, verso 14. Então a Bíblia diz assim, verso 14: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então veja, verso 21 ele diz, capítulo 5, verso 14 e o verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira pergunta que eu faço ao ler esse texto é o seguinte. O verso 14 começa dizendo: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, a primeira vez que eu li esse texto, a minha pergunta foi, o meu questionamento foi, por que a morte reinou de Adão até Moisés? A morte não estaria reinando ainda hoje?
E por que só até Moisés? Quando eu estudei um pouquinho mais, aí eu entendi o que foi que aconteceu com Moisés. Então, de Adão, todos os seus descendentes, até chegar a Moisés, nós não encontramos ninguém sendo ressuscitado. Então, até aquele momento, realmente a morte estava reinando. Não havia ninguém que houvesse se libertado das suas cadeias. Mas quando nós chegamos em Moisés, isso aqui muda. Por que muda? A Bíblia nos mostra então lá em Judas 9, e nós cremos dessa maneira, que Moisés, após ter morrido, né, após ter sido sepultado, nós cremos então que Miguel, que é uma referência a Jesus Cristo, ele então vai e ressuscita a Moisés. Apesar de o texto falar que o diabo ali tenta contender contra Cristo, mas ele não consegue, nós entendemos então que Moisés ali ele é ressuscitado. Então essa seria então a primeira referência, apesar de ser no Novo Testamento, mas ela está se referindo ao Antigo Testamento. Então nós encontramos o primeiro homem a ser ressuscitado. Através de quem? Através de Jesus. Então essa é a primeira ressurreição. Por isso que a morte reina até ele. Depois dele, as pessoas continuam a morrer? Sim. Mas a morte não está mais agindo como antes. Porque Cristo então já havia quebrado essa cadeia. Apesar das pessoas ainda continuarem a morrerem, mas algo havia acontecido ali que faria então toda a diferença, toda a mudança então na vida daqueles que crescem em Jesus. Então esse é o primeiro que nós encontramos no Antigo Testamento, Moisés. Depois de Moisés, nós encontramos um outro relato lá em 1 Reis 17, 22, quando Elias ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Então nós já temos aqui uma segunda pessoa sendo ressuscitada. Até Moisés não tinha ninguém. A partir de Moisés começa então. Então primeiro vem Moisés, depois nós temos então o filho da viúva de Sarepta. Depois nós temos em 2 Reis, capítulo 4, verso 36, Eliseu, quando ele então ressuscita o filho da Sunamita. Então já não é mais dois, agora já é três agora. Depois disso nós temos o próprio Eliseu, no capítulo 13, verso 21, quando alguém morre, Eliseu já havia morrido, já estava ressuscitado, já estava sepultado, desculpa. E aí o relato bíblico diz que trouxeram o corpo do homem para o sepultar, e quando chegou lá houve um barulho, como se fosse alguma guerra, alguma confusão. Eles com medo então lançam o corpo dentro ali da catatumba ali onde estava ali os ossos, restos mortais de Eliseu, e no momento em que esse homem então toca ali nos restos mortais, ele então ressuscita. Então veja que no Antigo Testamento nos é apresentado pelo menos essas 4 pessoas aí que são ressuscitadas. E aí quando nós chegamos no Novo Testamento, isso continua, certo? Então nós temos alguns textos, como por exemplo, nós temos lá em João 11, não estou seguindo aqui de maneira cronológica, tá? Mas quando nós chegamos lá em João 11, nós encontramos quem? Jesus ressuscitando a quem? A Lázaro. Depois nós vemos lá em Lucas 7, quando Jesus vai para a cidade de Naim, e ele encontra ali uma mãe que vinha chorando, né, fazer o sepultamento do seu filho. Então ali é o encontro da vida com a morte, e Cristo então ressuscita aquele filho. E ela então volta para casa, feliz porque o seu filho havia sido ressuscitado. Então já temos 2 aí. Depois nós temos também em Lucas 8 a filha de Jairo. Você também conhece a história. E Jesus também a ressuscita. Depois nós temos em Mateus 27, quando no momento em que Cristo ele morre, no momento em que há aquele terremoto, o relato bíblico diz que um grupo de santos foram ressuscitados. E aquele grupo de santos então permanece um pouco, mas no momento então que Jesus sobe aos céus, Jesus então leva esses, como diz Paulo, esses cativos ao cativeiro. Então Cristo então leva esses representantes da raça humana para o céu. Lembrando que no Antigo Testamento, Moisés ressuscitado já havia sido levado e Elias também já havia sido também levado. Moisés representa o grupo dos mortos em Cristo que serão ressuscitados, e Elias representa então o grupo dos salvos que serão então transformados no abrir e fechar de olhos. Depois disso nós temos ainda
o próprio Cristo, em Mateus 28, quando ele ao terceiro dia, ele ressuscita. Então veja a quantidade de pessoas então que são ressuscitadas não só no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E não para por aí. Nós temos também lá em Atos 20, né, quando então Paulo ele ressuscita um homem, né, chamado Eutico, um rapaz que estava na janela, cochilou por causa do sermão que estava sendo longo ali, cochilou, caiu da janela e Paulo foi ali então o ressuscitou. E depois desses relatos então nós encontramos então dois textos então falando sobre ressurreição. Nós temos então a ressurreição que nós chamamos de ressurreição geral dos salvos, né, que é a primeira ressurreição, que nesse caso você encontra lá em João 5, 28 e 29, que se refere então à primeira ressurreição dos salvos, quando Cristo já houver voltado do céu. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 diz que ao ele soar a trombeta, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo então ressuscitarão primeiro. Então nós temos ali mais um grupo, o grupo agora dos salvos, né, de maneira geral, sendo ressuscitados, e após os 1000 anos, nós temos então outro relato então mostrando que os ímpios então também serão ressuscitados para receberem então a sua recompensa final, que será então a segunda morte. E lembrando que a primeira morte há solução para ela, que nesse caso é a ressurreição em Cristo. Porém, a segunda morte é a morte eterna, não há ressurreição para ela. Por isso que os ímpios eles serão ressuscitados, eles, né, terão morridos, mas eles serão ressuscitados para poderem morrer a segunda morte, pelo fato de não terem então recebido o plano da salvação, não terem recebido a salvação que foi então apresentada por Cristo. Então, amigos, quando nós olhamos para toda essa situação, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós percebemos que ressurreição, que para nós é algo difícil, é algo impossível e talvez até imaginário, nós percebemos que para Deus a ressurreição é algo normal, é algo, poderíamos até dizer assim, usando esse cronograma aí, poderíamos dizer até assim, algo cotidiano. Para Deus é algo simples, não precisa de um esforço da parte de Deus. Da mesma forma que Deus pegou o barro, né, e soprou nesse barro, nesse boneco, o fôlego de vida, e ele passou a viver, da mesma forma Deus também tem poder para ressuscitar alguém que morreu e virou pó. Deus tem poder para trazer de volta à vida essas pessoas. Então, é por isso que, ao estudarmos então a lição, é por isso a importância de você então não só ter a sua lição, mas também estudar a sua lição. Porque é através do estudo da palavra que você vai fortalecer a sua fé. Você vai ganhar esse conhecimento da palavra de Deus. E lembrando que Romanos 10, 14 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós precisamos então estar conectados à palavra. Nós precisamos estudar a palavra para que a nossa fé possa se fortalecer a cada dia. Diante então dessa situação, que é a morte, e nós entendemos que a morte é algo inaceitável, porque nós não fomos feitos para morrer, é por isso que ela é tão dolorosa, é por isso que ela causa essa dor, essa separação. Mas para aqueles que têm a Cristo em sua vida, há esperança. E a esperança é a ressurreição. E aí nós encontramos então Cristo. O que é que Cristo então nos apresenta? Lá no Evangelho de João, capítulo 11, o verso 25, quando a irmã de Lázaro estava chorando ali por causa da perca do seu irmão, o que é que Cristo então diz a ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, diante dessa promessa, nós precisamos crer que a morte ela não é um ponto final. A morte ela é uma vírgula, a morte ela é uma pausa. Por quê? Porque Deus ele tem poder de trazer novamente à vida aqueles que um dia morreram. E realmente, aqueles que morreram serão trazidos de volta à vida, porém em dois contextos diferentes. O primeiro contexto, a salvação eterna, e o segundo contexto, a perdição eterna.
E a minha pergunta é, e você? Você será ressuscitado em que momento? Na primeira dos salvos ou na segunda dos perdidos? Lembre-se, para que você possa ressuscitar caso você morra antes da volta de Cristo, você precisa entregar a vida a Ele. Você precisa aceitar Cristo como seu Salvador. Porque aqueles que serão chamados pelo nome ao soar da trombeta serão aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E a minha pergunta é, você já tem o seu nome no livro da vida? Você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Você já aceitou a Jesus como seu advogado pessoal e que nesse momento ele está lá no santuário celestial intercedendo por você? Está confessando o seu nome diante do Pai ou você ainda não fez isso? Lembre-se, esta é a promessa, ela é para todos, ela é oferecida para todos, mas ela só será uma realidade na vida daqueles que o aceitarem como seu Salvador. Eu queria encerrar com o último texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 18, diz assim: não temas, finalzinho 17, verso 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo, ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Cristo, ele é aquele que tem a chave para poder despedaçar as cadeias da morte e trazer aquele que morreu de novo de volta à vida. É por isso que Paulo, lá em Coríntios 15, ele vai dizer que o último inimigo a ser derrotado será então a morte. Mas Cristo, ele é aquele que tem poder para derrotar a morte. E aí, quando Cristo então fizer isso, aqueles que morreram com o corpo mortal serão ressuscitados com o corpo imortal. Aqueles que morreram com o corpo corruptível será ressuscitado com o corpo incorruptível. Aquele que morreu com o corpo comum será ressuscitado com o corpo glorificado, porque a promessa de Deus estará se cumprindo na vida dele. Então essa é a promessa que Cristo faz a cada um de nós. É por isso que nós precisamos olhar para a morte e entender que até para a morte Deus tem uma solução. A solução é a ressurreição em Cristo Jesus. E só dando uma palhinha aqui, depois nós podemos então estudar esse outro tema, a ressurreição especial. Quando Daniel então ele fala que muitos serão ressuscitados, ele não está falando da ressurreição, a primeira ressurreição de todos os salvos, mas está falando de uma ressurreição especial. Apocalipse, Daniel 12:2 e também Apocalipse 1:7. Então essa é uma ressurreição especial que alcança um grupo de pessoas, não são todos os salvos. Ele diz assim, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Não são todos que vão ser ressuscitados nesse momento. Essa é a ressurreição especial que acontece um pouquinho antes da volta de Cristo, para que eles possam então contemplar Cristo voltando nas nuvens dos céus. E nessa ressurreição especial está aqui dois grupos. Um grupo de salvos que foram alcançados pela mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 e o grupo de perseguidores, aqueles que, segundo o relato de Apocalipse 1:7, aqueles que transpassaram ao Senhor. Eles serão também ressuscitados para contemplar Cristo voltando nas nuvens. Então, após essa ressurreição, após Cristo voltar então nas nuvens, aí sim, aí haverá então a ressurreição dos salvos. Cristo então voltou nas nuvens, os salvos, esse grupo especial já foi ressuscitado antes para poder contemplar ele voltando. E aí o que é que acontece? Cristo então, 1 Tessalonicenses 4:16, ele então toca a trombeta e agora os salvos em Cristo, o restante dos salvos em Cristo então ressuscitam para poderem serem, como diz Paulo, arrebatados nesse momento, para serem levados para se encontrar com ele nas nuvens. Aqueles que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos e dessa maneira então nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a promessa de Deus.
Então, diante dessas verdades, diante do que a Bíblia nos apresenta, não há por que ter dúvidas e não há por que também temer a morte, porque a morte ela é um inimigo vencido. Deus ele tem poder de vencer a morte. Que eu e você, então, possamos a cada dia ter essa confiança e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque só dessa maneira que a nossa vida estará segura. Oremos então. Obrigado, Senhor, porque vivemos em um mundo em que, infelizmente, a morte tem feito parte, infelizmente, do nosso dia a dia. E em muitos momentos nós temos sofrido, porque a morte tem levado nossos entes queridos. Um filho, um pai, uma mãe, um cônjuge, amigos, pessoas a quem amamos. E o que nos resta, infelizmente, é o choro, é a saudade, muitas vezes para alguns o desespero, o remorso por não ter amado, perdoado ou dado mais atenção enquanto a pessoa estava viva. E agora o que resta fazer é se lamentar. Essa, infelizmente, tem sido a situação de muitas pessoas. Porém, para nós que conhecemos a tua palavra nos apresenta uma esperança. E a esperança é a ressurreição em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, então, para que nós, primeiramente, possamos colocar nossa vida em dias com o Senhor. Para que nós, se ainda não o fizemos, que nós possamos então tomar a decisão de aceitar ao Senhor como Salvador, entregando a nossa vida através do batismo, para que dessa maneira o nosso nome possa ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E também, Pai, ajuda-nos para que nós possamos ter esse mesmo desejo para com os nossos amigos e familiares, que nós possamos apresentar a eles a verdade através da Tua palavra, para que eles também possam tomar a decisão de entregar a vida ao Senhor. Porque só dessa maneira, se nós ou nossos entes queridos, algum de nós viermos a falecer, temos a certeza e a esperança que na manhã da ressurreição nós iremos reencontrar novamente essas pessoas amadas. Por favor, Pai, que essa seja uma esperança que possa pulsar cada dia em nosso coração e que nós possamos almejar mais e mais a Tua volta para que esse encontro ou esse reencontro possa se tornar uma realidade o mais em breve possível. Por favor, nos abençoa, nos concede uma boa noite de sono. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, boa noite a todos. Tá? Que Deus abençoe. Lembre-se, Deus ele é aquele que tem esperança para todos os problemas que existem em sua vida, inclusive até mesmo a morte. Tá bom? Tenha uma boa noite de sono. Que Papai do Céu lhe abençoe. Lhe dê um sono aí tranquilo. E amanhã pela manhã, não esqueça, né? A primeira coisa a fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Tenha a sua comunhão com Deus e dessa maneira Deus estará aí nos fortalecendo a cada dia, tá bom? Valeu então, até a próxima.